Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Boa tarde a todos, muito boa tarde a você. Hoje é quinta-feira, 12 de dezembro de 2019. E procurando, a gente sempre fica ligado nas atividades. O que a gente vai falar no Ponto de Vista? Inclusive, o podcast que tem virado mania aí com o pessoal comentando. Eu agradeço demais a sua audiência. Você pode, através das nossas redes sociais, também indicar o que é que você quer ouvir no Ponto de Vista. No Ponto de Vista desta quinta-feira, eu queria falar da forma como se conduz a questão da reforma da Previdência nos estados. É interessante, quando o governo federal lançou a proposta, a PEC, da reforma da Previdência a nível nacional, a esquerda desse país criou todo tipo de discurso. Não há necessidade, não existe déficit na Previdência, a Previdência não tem perigo de falir. E aí, o que acontece? Os governadores que foram chamados inicialmente para discutir a reforma da Previdência, não, nós não vamos participar. Resultado, o governo apostou e chamou a população, quando pesquisada, apresentou que era favorável à reforma da Previdência, com aqui e ali pontos individuais que você não concorde. Mas a reforma passou na Câmara, passou no Senado e se criou uma PEC paralela exatamente para abrir o espaço para estados e municípios fazerem suas reformas. E por que não foi feita naquele tempo? Porque os governadores saíam dos seus estados, principalmente os 9 governadores do Nordeste, todos ligados à esquerda, saíam dos estados dizendo: eu sou contra a reforma da Previdência. Quando chegavam para os deputados de seus estados em Brasília, diziam: vota a reforma da Previdência, nós somos a favor. Aí os deputados: peraí, os seus aliados estão mandando aqui mensagem, porque teve deputado estadual que agora se esconde aqui na Paraíba, que fez live dizendo que era contrário à reforma da Previdência. Então os deputados federais disseram: peraí, o senhor sai do seu estado, e aqui vamos falar da Paraíba, o senhor sai do estado da Paraíba dizendo que é contrário à reforma da Previdência, e aqui manda a gente votar a favor? Não! Os deputados foram malandros e disseram o quê? Nós vamos votar a reforma da Previdência, nós vamos levar nas costas aqui a pancada, mas vocês fazem as reformas nos seus estados. Claro, quando fez isso, servidores públicos confiando no discurso, será? Quando chegar aqui no Nordeste a gente tá feito. Não é isso que está acontecendo. As reformas apresentadas pelos governadores, muitas vezes, está mais pesada do que a reforma aprovada em Brasília. Ao ponto de ontem, a Assembleia Legislativa da Paraíba pegar fogo e terminar na Justiça, saindo uma liminar ontem, proibindo que fosse votada a PEC, a proposta de reforma da Previdência Estadual. Motivo? Queriam incluir os militares que não foram incluídos na reforma nacional, tem uma reforma própria, tem uma previdência própria, queriam incluí-los dentro da reforma estadual. E a gritaria foi geral, os quartéis tocaram fogo, a pressão foi tão grande que o governador recuou. Mas mesmo assim,
A pergunta que se faz é: por que os governadores do Nordeste estão tão necessitados agora de uma reforma nas suas previdências estaduais? A reforma no Piauí aumentou a alíquota, criou propostas mais radicais, e o governo é do PT. Chamado então vocês à nossa discussão, eu me pergunto: falta de coerência ou hipocrisia política? Todos nós sabemos que, graças a Deus, o nosso povo aumentou a média de vida. Todos nós sabemos que, devido a vários e vários erros cometidos no passado, precisamos rever os conceitos da Previdência. País nenhum chegou ao desenvolvimento pleno sem antes corrigir os erros cometidos na Previdência. Não adianta eu dizer a você aqui, eu sou a favor ou contra tal ponto, porque toda Previdência e toda reforma, ela atinge eu, você e a todos de um grau diferente. A grande questão hoje é: qual será o menor prejuízo para a maioria? Mas é tanta hipocrisia no debate nesse país que os deputados federais estão de parabéns, pois jogaram nas costas dos deputados estaduais e dos governadores a divisão do peso da responsabilidade. Agora, doem quem doer, o chicote da reforma da Previdência chegou finalmente. Esse é o nosso ponto de vista.